E aí, como vai? Tudo bem? Aqui estou eu novamente, Adão Azevedo, com o seu canal AC Soluções, trazendo para vocês mais um produto do nosso hall de produtos que temos aqui, que são as nossas planilhas de cálculo de adubação. Então vamos lá, pessoal, trago para vocês agora a planilha de cálculo de adubação, dessa vez, para a cultura do quiabo, tá? Como vocês conhecem nossas planilhas, a primeira informação que a gente precisa para determinar a quantidade de corretivos, é necessário que conheçamos no nosso solo a CTC, capacidade de troca catiônica, que nesse caso deve estar determinada em centimol-C por decímetro cúbico, certo? Estando no boletim de análise de solo determinada em milimol-C por decímetro cúbico, é necessário que vocês façam a conversão. E como é feita essa conversão? Simples. Vocês vão dividir o valor que tiver em milimol-C por decímetro cúbico, vocês vão dividir por 10 para converter para centimol-C por decímetro cúbico. Outra informação que vamos precisar também é da saturação de bases, o V1 do solo. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos conferir então, a nossa saturação de base do solo e a capacidade de troca catiônica. Como vocês podem ver, a saturação de base desse solo, aqui, só um minutinho, só um minutinho aí. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a saturação de base desse solo está em 36 e a CTC está em 4. Então, eu venho aqui, 4 é a CTC e a saturação de base 36. PRNT do calcário. Antes de realizar esse cálculo, eu vou ligar para a empresa que vai me fornecer o calcário e vou procurar saber qual o PRNT. Vamos supor então que a empresa me informou que o PRNT desse calcário é de 80%. Então coloca aqui, profundidade de incorporação, Bom, para saber a profundidade de incorporação, eu vou fazer o teste de campo e verificar, junto com o equipamento que eu escolhi para incorporar o calcário, vamos supor que eu escolhi a grade e um determinado trator. Então, vamos supor que eu fiz o teste de campo e verifiquei que eles conseguem incorporar o calcário até 20 centímetros de profundidade. Então, coloca aqui, 20. Automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 1,7 tonelada de calcário por hectare, o que equivale a 170 gramas por metro quadrado. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, apesar do calcário ser uma cultura que não possui um sistema radicular muito profundo, eu sugiro que também se faça a aplicação de gesso. Por quê? Como quiabo, você vai ter que fazer em seguida a rotação com outras culturas, então você já deixa esse solo pronto para interagir, numa condição adequada para essas outras culturas, tá? No entanto, para recomendação de gessagem, eu vou precisar de dados da camada de solo sub e superficial, ou seja, vou ter que fazer análise de solo da camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, tá? Então, vamos supor o seguinte, tá? Que eu fiz a análise de solo e, para recomendação de gessagem, esse boletim tem que informar teor de cálcio abaixo de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e ou saturação de bases abaixo de 35%. Vamos supor então, que o meu solo na camada subsuperficial apresentou um ou todos esses requisitos, ou todas essas condições. Para fazer
a recomendação de gessagem, eu vou precisar do teor de argila na camada de 20 a 40 ou 30 a 60. Vou precisar do teor de argila em grama por quilo. No entanto, alguns boletins costumam apresentar o teor de argila em decagrama por quilo em percentual. Para eu converter para grama por quilo, basta eu multiplicar por 10. Então, vamos supor o seguinte, tá? Que o meu boletim de análise de solo na camada subsuperficial apresentou teor de argila, né, de 16%, de 17%, tá? 17 não, vamos colocar 19%. Para converter para grama por quilo, basta eu multiplicar por 10. 19 vezes 10, 190. Então, coloca aqui, ó. Pronto. Aqui diz que eu tenho que aplicar 0,95 toneladas de gesso por hectare, o que equivale a 950 kg por hectare ou 95 gramas por metro quadrado. Beleza? Continuando então. Vamos lá. Pessoal, informação importante, tá? É interessante que vocês, tá, façam a aplicação do calcário, tá? Faça a aplicação do calcário metade da dose antes da primeira gradagem e a outra metade depois da primeira gradagem antes da segunda, certo? Em seguida, faça irrigação ou espere a ocorrência de 2 ou 3 chuvas. Depois de 60 dias após essa irrigação, a ocorrência das chuvas, vocês fazem a aplicação do gesso em área total, tá? Lembrando que não há necessidade de incorporar o gesso, tá bom? Então vamos lá, continuando. Pessoal, aqui nós temos a sugestão de espaçamento para a cultura do quiabo, tá? Entre linha 1 metro e entre plantas entre 0,2 a 0,3 metros. Então coloca aqui, ó, 1 e 0,2, tá? Automaticamente eu sei aqui que vou ter 50.000 plantas por hectare, tá? O que equivale também a 10.000 metros lineares. Aqui informa também, tá? Para aplicar 50 metros cúbicos de esterco de gado por hectare, o que vai equivaler a 5 litros por metro linear, beleza? Vamos lá então. Pessoal, a literatura me recomenda aqui aplicar 120 kg de nitrogênio por hectare. Então, eu venho aqui, ó, vou escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então, coloca aqui, ó, 120, tá? Automaticamente, eu sei que vou ter que aplicar 272,7 kg de ureia por hectare, o que equivale a 27,3 gramas por metro linear, beleza? Gente, vamos agora para a nossa adubação fosfatada. Só aumentar aqui um pouco o zoom para facilitar. Pronto. Vamos aqui agora para a nossa adubação fosfatada, tá? Para a recomendação de adubação fosfatada, eu vou precisar do teor de argila do solo, da classificação desse solo em relação à textura e do teor de fósforo, certo? Do nível de fósforo nesse solo. Vamos lá então. Pronto, como vocês podem ver, o teor de fósforo no solo está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico, certo? E o teor de argila está em 16%. E a classificação desse solo, quanto à textura, é franco-arenoso. Olha só, dica importante. Sempre que um solo estiver classificado como arenoso ou franco-arenoso, você vai considerar ele arenoso. Sempre que estiver classificado como argiloso ou franco-argiloso,
você vai classificar ele como argiloso. Sempre que tiver classificado em argilo-arenoso ou areno-argiloso, você vai considerar ele como de textura média, tá bom? Vamos lá então. Como vocês viram, o teor de argila no meu solo é 16%, então está nessa faixa, entre 16 e 35. E o teor de argila no meu solo, a textura, é arenosa. Bom, o teor de fósforo no meu solo está nessa faixa aqui, ó. O teor é de 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Então, está nessa faixa entre 6,7 e 12. Então, olha aqui, ó. Entre 6,7 e 12, o teor a classificação desse meu fósforo é baixa, entendeu? Como vocês podem ver, certo? Sendo baixa e a classificação do meu solo é arenosa, aqui diz, eu deixo aqui, aqui diz que eu tenho que aplicar 160 quilos de P2O5 por hectare, beleza? Só para vocês terem uma noção. Então, eu vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Então, coloco aqui, ó, 160. Perdão. Então, coloco aqui, ó, 160. Certo? Automaticamente, eu sei que vou ter que aplicar 1.000 kg de super simples por hectare, o que equivale a 100 gramas por metro linear. Pessoal, como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente eu estou jogando aqui 180 kg de cálcio por hectare e 100 kg de enxofre por hectare, junto com o superfosfato simples. Beleza? Continuando, pessoal, vamos agora calcular a quantidade de fertilizante com potássio, tá? Olha só, a planilha, ela fornece dados do nível de potássio tanto em miligrama por decímetro cúbico, quanto em centimol-C por decímetro cúbico. Isso porque o potássio pode vir no boletim informando o nível de potássio no solo utilizando os dois sistemas de medidas, tá? Vamos ver então no meu boletim como veio. Tá aqui, ó. Aqui, ó, potássio, tá? Potássio. No meu boletim informa que o nível de potássio está em miligrama por decímetro cúbico e está em 19,1. Vamos agora aqui, ó, nessa linha. Se está em 19,1, eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 16 e 40. Então, a classificação é baixo. Sendo a classificação baixa, aqui diz que eu tenho que aplicar 240 kg de K2O por hectare. Eu vou escolher como fonte de K2O o nitrato de potássio, 240. Gente, aqui diz que eu tenho que aplicar 545 kg de nitrato de potássio por hectare, o que equivale a 54,5 gramas por metro linear, ou 70,9 quilos por hectare. 545,5 kg de nitrato de potássio por hectare, o que equivale a 54,5 gramas por metro linear. Como o nitrato de potássio contém N na composição, aqui diz, tá, que eu já estou aplicando 70,9 quilos de N por hectare. Bom, se eu já estou aplicando N na forma de nitrato de potássio também, isso vai permitir eu fazer uma redução aqui, tá? 120 menos, quanto lá? 70,9, isso, 70,9, 71. 120 menos 71, então eu vou ter que aplicar apenas 49 kg de N na forma de ureia,
o que vai reduzir aqui, ó, a quantidade de ureia, beleza? Então vamos lá, continuando. Vamos agora, pessoal, calcular as necessidades de micronutrientes. Bom, gente, para isso, eu vou precisar conhecer os meus níveis de micronutrientes no solo. Então, vamos lá, tá? Descendo aqui. Então, aqui está, pessoal. Aqui diz que o meu nível de boro é 0,2 miligrama, o de zinco 0,2, o de manganês 1,9, o de cobre 0,2 e o de ferro 190,6. Bom, vamos lá. Manganês 1,9. Vamos lá. O meu zinco está em 0,2, então está nessa faixa aqui, ó. Menor ou igual 0,4. O meu cobre está em 0. Deixa eu ver o meu cobre. Esqueci. Meu cobre está em 0,2. Então também está nessa faixa aqui, ó. Menor ou igual 0,3. O meu boro está em 0,2, tá? Então está nessa faixa entre 0,16 e 0,35. Bom, então a classificação do meu zinco e do meu cobre é muito baixo e o do meu boro é baixo. Sendo a classificação do meu zinco muito baixo, aqui diz que eu tenho que aplicar 3.000 gramas, 3.000 gramas de zinco por hectare. De cobre, diz que eu tenho que aplicar 1.300 gramas por hectare. E de boro, 1.100 gramas por hectare. Molibdênio, independente do teor no solo, aqui diz que eu tenho que aplicar 270 gramas por hectare. Beleza? Vamos lá então, continuando. Bom, pessoal, eu vou escolher como fonte de boro o borax. Então, coloca aqui, ó, 1.100. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 10 kg de borax por hectare ou 1 grama por metro linear. Como fonte de cobre, eu vou escolher o sulfato de cobre. Vamos colocar aqui, ó, 1.300. Automaticamente, aqui diz que eu vou ter que aplicar 10 kg por hectare de sulfato de cobre ou 1 grama por metro linear. Vamos agora escolher nossa fonte de molibdênio. Vou escolher o molibdato de sódio, 270 gramas, tá? Automaticamente aqui diz que eu tenho que aplicar 0,69 kg de molibdato de sódio por hectare, o que equivale a 0,07 gramas por metro linear. Vou escolher como fonte de zinco o sulfato de zinco. Então, vou botar aqui, ó, 3.000 gramas, tá? Automaticamente, aqui diz que eu tenho que aplicar 15 kg por hectare de sulfato de zinco, o que equivale a 1,5 gramas por metro linear. Bom, pessoal, vocês viram que eu fechei, né? Toda a recomendação de adubação com corretivos, macronutrientes e micronutrientes. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que eu escolhi como fonte, assim, uma dica. Se vocês forem escolher o FTE-BR12 como fonte de micronutrientes, vocês, como o FTE-BR12 contém aí todos os micros, vocês vão aplicar a maior quantidade recomendada, tá? Mas eu sugiro que evite trabalhar com FTE-BR12, porque muitas vezes vocês estarão jogando uma quantidade grande de micronutrientes na área, sendo que não há, às vezes, necessidade daquela quantidade, beleza? Mas se não houver as outras fontes na região, vocês podem optar pelo FTE-BR12. Pessoal, como vocês viram, eu escolhi como fonte de macronutrientes a ureia como fonte de N,
O super simples como fonte de fosfato, né, de fósforo, e o nitrato de potássio como fonte de potássio, tá? Aqui eu tenho a sugestão de distribuição dos fertilizantes no plantio. Seria, no caso, 22,3 kg de ureia, o que equivale a 2,2 gramas por metro linear. Superfosfato simples, 1.000 kg por hectare, o que equivale a 100 gramas por metro linear, tá? Nitrato de potássio, 218,2 kg por hectare, o que equivale a 21,8 gramas por metro linear. Como fonte de micronutrientes, vocês viram que eu escolhi como fonte de boro o borax, tá? Então, vou ter que aplicar 10 kg por hectare e 1 grama por metro linear no plantio, viu? Fertilizante com cobre, vocês viram que eu escolhi o sulfato de cobre, 10 kg por hectare é o que eu vou ter que aplicar e 1 grama por metro linear. Como fertilizante com molibdênio, vocês viram que eu escolhi o molibdato de sódio, então vou ter que aplicar 0,69 kg por hectare, o que equivale a 0,07 gramas por metro linear. Como vocês viram, eu escolhi como fonte de zinco o sulfato de zinco. Então, vou ter que aplicar 15 kg por hectare ou 1,5 gramas por metro linear. Beleza? Vamos lá então. Adubação de cobertura aos 20 dias após a emergência. Então, a ureia aos 20 dias após a emergência, essa quantidade, tá? Em quilo por hectare. Essa em grama por metro linear. Fósforo não vai ser necessário, que já foi tudo aplicado no plantio, super simples. Fertilizante potássico, essa quantidade em quilo por hectare, né? O nitrato de potássio, e essa quantidade em grama por metro linear. Segunda cobertura, 40 dias após a emergência. Ureia, essa quantidade por hectare, essa quantidade em grama por metro linear. Fertilizante fosfatado, nada. Nitrato de potássio, essa quantidade em quilo por hectare e essa quantidade em grama por metro linear. Beleza? Vamos lá, gente. Cobertura, 60 dias após a emergência. Essa quantidade de ureia em quilo por hectare, essa quantidade em grama por metro linear. Quantidade de fósforo, essa, não zero, né? Já aplicou todo no plantio. E nitrato de potássio, essa quantidade em quilo por hectare e essa quantidade em grama por metro linear. Beleza? Bom, gente, a produção esperada com esse sistema de adubação é de 15 a 20 toneladas por hectare. Olha só, pessoal, se vocês utilizarem como o MAP como fonte de P2O5, parcelar a dose recomendada em 3 aplicações, no plantio, aos 20 e aos 40 dias após a emergência, tá bom? Olha só, pessoal, todas nossas planilhas são produzidas com base em pesquisas e em publicações que já estão aí no meio acadêmico. No caso dessa planilha para a cultura do quiabo, nós tivemos como fonte de dados a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solo do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, de 1999. Lá nos itens 18.1.1, sugestão de adubação para hortaliças, e 18.1.26, recomendação de calagem e adubação para a cultura do quiabo. Pessoal, é isso então. Essa foi a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do quiabo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe. E se vocês quiserem adquirir essa planilha ou qualquer uma das outras planilhas que temos para 43 diferentes culturas e planilha de balanceamento de dieta
para bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprina e ovinocultura, suinocultura caipira, suinocultura convencional e avicultura, sugiro que vocês entrem em contato pelo nosso telefone WhatsApp 779-9189-1849, que teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? Eu fico por aqui, aguardo o contato de vocês, eu, Adão Azevedo e AC Soluções, aguardamos o contato de vocês junto à nossa equipe, tá? Então é isso, gente. Tchau, tchau, um abraço e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, fui!